Nesse vídeo eu vou mostrar como eu fiz esse estojo box para volta às aulas agora das crianças. Também dá para adaptar para fazer um estojo multiuso. E a forma de fazer esse estojo é bem mais fácil porque eu não fiz com caixinha de leite, eu fiz apenas fazendo uma dobradura, que torna a peça bem mais rápida de se fazer. Ele ficou bastante espaçoso, lembrando que essas medidas podem ser alteradas para ficar maior ou menor a depender da necessidade. Vamos lá? Para fazer esse estojo, eu estou usando um retângulo de 32 centímetros de largura por 32 de altura. Aqui eu cortei a peça no meio e fiz uma costura para colocar a posição inversa da estampa, para não ficar de ponta cabeça quando a gente montar o estojo, ficar certinho os dois lados. Tem algumas peças que a gente tem que observar a posição da estampa, senão vai interferir. Como é o caso desse tecido aqui, que a estampa é um balãozinho. Então, para algumas peças, por exemplo, se eu fosse fazer aqui uma capa de caderneta, não ia ter influência, porque ela ia ficar assim, só numa posição só, então não teria problema. Mas no caso do estojo, que é o que eu vou fazer, ele fica assim. Então, um lado vai ficar correto e o outro vai ficar de ponta cabeça. Então, o que a gente faz para isso não acontecer? Ou já corta a peça separada em duas partes, ou aqui como eu fiz logo o quilt, que é essa marcação de linhas que a gente faz prendendo o tecido na manta. Eu quiltei a peça inteira com a medida certa e agora eu medi o meio com uma canetinha de tecido, que ela é só passar o ferro e apaga. Passei a costura para prender todo o matelacê, tanto de um lado quanto de outro, e agora eu vou cortar. E agora eu vou cortar aqui no meio, exatamente na linha onde eu passei, sendo que eu passei uma costura abaixo e outra acima da linha, para quando eu cortar, não cortar esses pontinhos, que esses pontinhos é o que vai segurar os pontos do matelacê, que eu já fiz nela toda, para não ficar soltando. Desse lado dá pra ver melhor. Que são duas costuras. Então, eu vou cortar exatamente aqui no meio, entre uma e outra, e vou unir essas duas peças, uma para um lado, outra para o outro. Eu cortei essa peça exatamente entre as duas costuras que eu fiz, olha, na linha do meio. E aí agora, o que eu vou fazer é passar uma costura unindo elas ao contrário, para que fique certinho assim. Aí ela vai ficar uma estampa para um lado, outra para o outro, para quando eu formar o estojo não ficar de ponta cabeça. Então eu vou colocar frente com frente aqui, os dois tecidos na mesma posição, olha só. Esse, o balanço tá na posição correta. Nesse aqui também tá na ponta correta. Eu vou colocar estampa com estampa. E vou passar uma costura aqui. Que aí quando eu desvirar, ele vai estar certinho. Um para um lado, outro para o outro. E aqui, ó, só para mostrar que realmente o ferro tira a marcação da canetinha. Ela apaga com calor. Que é justamente para auxiliar na hora de qualquer marcação no tecido. E não manchar. Se não usar um material que não mancha, usa a canetinha, passa o ferro e ela apaga. Agora eu já passei essa costura unindo as duas partes e ficou assim. Uma parte da estampa para um lado e a outra para outro. Para o forro eu estou usando a mesma medida de 32 por 30. Esse material é o Bagum, é um sintético. Ele é tipo um plástico e assim por dentro, porque aí o estojo vai ficar impermeável na parte de dentro, para não ter o risco de sujar com alguma tinta de canetinha, alguma coisa assim. Zíper, 32 centímetros, um cursor e dois pedaços de viés com 7 centímetros cada. Pode ser também uma parte de tecido, combinando com a estampa, para fazer essa aba na ponta do zíper para ficar como um puxador. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é pegar o zíper, colocar a parte do dentinho para baixo, olhando para a estampa, e vou passar uma costura, fixando ele aqui nessa ponta. Depois eu venho com o forro, coloco também a parte do direito sobre o direito da estampa e passo uma costura aqui também. Pronto, eu já passei a costura. Primeiro eu uni a parte principal com o direito do zíper, passei uma costura e depois peguei a parte do forro, também direito sobre direito, e passei uma costura. Então agora a gente vai repetir o processo para unir o outro lado do zíper. Então eu abro aqui, eu venho com o zíper que eu já costurei de um lado e dobro
direito sobre direito com a outra parte aqui no topo da estampa. E a gente vai passar uma costura aqui. E depois, vamos dobrar o forro também, puxar a ponta dele aqui e passar uma costura junto aqui. Ou pode passar logo de uma vez essa costura, ou primeiro o zíper na parte principal e depois o forro. Olha só, já passei essa costura. Eu tinha passado a primeira aqui. E agora eu juntei essa parte do tecido principal com o zíper, passei uma costura. E vim do outro lado, peguei o forro, dobrei, coloquei aqui junto com o zíper também e passei outra costura. Então, ficou assim. Agora, a gente tem duas coisas a fazer. Primeiro, eu vou partir esse forro no meio. E vou abrir esse zíper. Por quê? Porque eu vou rebater essa costura aqui. Então, eu preciso abrir o zíper, tanto de um lado quanto do outro, para rebater. O que é rebater? Eu vou passar uma costura unindo aqui nessa parte do zíper para prender o forro aqui, para não acontecer de o forro subir e enganchar aqui no dentinho do zíper. Então, tem que sempre passar essa costura rebatendo para o forro ficar preso para baixo. E o forro eu cortei porque é por ele que a gente vai desvirar. Então, eu poderia ter cortado duas peças separadas, mas eu acho mais prático fazer assim. Então, aqui agora, eu cortei torto, né? Mas não tem problema. Eu vou passar uma costura até aqui, outra costura até aqui, vou deixar assim um espaço por onde eu vou desvirar a peça quando ela estiver pronta. Pronto, eu já passei a costura, deixei esse espaço aqui na parte do forro para poder desvirar a peça. E aqui, como eu disse, Pronto, aqui do lado de fora eu já passei a costura rebatendo. Eu já passei essa costura rebatendo o zíper. Já passei a costura rebatendo o zíper, tanto de um lado quanto do outro. E aqui na parte do forro, eu passei a costura, como eu falei, nas duas extremidades e deixei uma abertura no centro para desvirar. Eu vou agora colocar o cursor do zíper. Eu prendi aqui para ficar retinho, para não correr o risco de ficar torto. Cortei um pedacinho aqui para ficar menor, encaixo. Seguro aqui nas extremidades. E puxo. Tá, eu tenho que puxar ele e sair. E entrar com ele de novo. Pronto, e deixo ele paradinho aqui no meio. Então, agora eu vou desvirar a peça com cuidado. Eu seguro aqui na extremidade e vou desvirando aos poucos para não abrir o zíper. Agora a gente vai marcar o meio da peça, que não precisa, porque como eu já fiz essa costura emendada, eu já sei que aqui é o meio. E eu vou unir o meio com o zíper. Aqui é onde vai a aba. Então, eu vou dobrar. Vou encaixar ela em cima do zíper. E venho com o meiozinho aqui. E também o meio do forro. Vai encaixar tudo. E prender com o grampo. Do outro lado a mesma coisa.
Então, eu vou passar uma costura na máquina prendendo apenas essa parte do zíper. Pronto, eu já passei essa costura em cima só da parte do zíper. E aí agora, o que eu vou fazer? Eu vou vir com essa parte aqui, ó, e vou empurrar a lateral pra dentro, assim. E dobro novamente. Então, vai ficar uma prega. Do outro lado, a mesma coisa. Eu venho, olha só, com a lateral dela aqui e levo lá pro centro. E aí, a partezinha que fica pra fora, eu dobro fazendo uma prega. Eu faço isso tanto na parte de fora como no forro. Eu vou fazer isso dos dois lados e vou passar uma costura. Pronto, olha só, aqui tá, eu fiz a costura, tanto de um lado quanto do outro. E agora o que a gente vai fazer é desvirar por essa abertura. Primeiro eu entro aqui dentro e abro o zíper, para facilitar. E agora venho com cuidado, virando, muito cuidado para não arrebentar as costuras. Então, eu vou ajeitando os cantinhos, colocando todos os cantinhos pra fora. Essa abertura eu vou fechar depois, passar uma costura aqui fechando. Vou ajeitar os cantinhos e vai mostrar como ficou. Eu fechei a abertura aqui, deixei pra desvirar a peça. Passei uma costura fechando e o estojo ele fica com a costura toda embutida, o acabamento dele é todo embutido. Esse forro em bagum, a peça fica impermeável, ou seja, não corre o risco da criança manchar com uma canetinha, com lápis, é só passar um pano úmido e já tá limpo a parte de dentro. É um estojo fácil de fazer, porque não tem a caixinha de leite, então o canto é feito só com a dobradura, bem mais fácil e rápido. Bem espaçoso esse estojo, cabe muita coisa, muito material. Dá pra guardar todos os lápis e canetinhas, todo o material escolar do seu filho. Fica tudo à mão, muito prático e muito bonito também.